Olá, vamos às nossas orientações para a realização das atividades de hoje. Hoje vocês farão apenas a página 42 e a 43. Na página 42, vocês farão a questão 1. Então, lembrando, assistam o vídeo 2, porque o vídeo 2 vai tirar todas as suas dúvidas sobre o que é contorno. Assistindo o vídeo 2, vocês conseguirão resolver essas duas páginas. Nessa questão 1, nós temos um exemplo de contornos. Então, nessa opção aqui, Orlando pegou um lápis e contornou uma moeda, e contornando uma moeda, resultou nesse contorno. Então, qual o nome dessa figura aqui? Coloca aqui embaixo. Mateus, ele contornou um barbante que tinha esse formato. Então, contornando o barbante, Mateus obteve essa figura. Então, qual o nome dessa figura? Coloca aqui. E Lúcia, por sua vez, contornou palitos com essa estrutura. Então, contornando os palitos, ela obteve essa figura. Qual o nome dessa figura? Coloca aqui embaixo. Na página 42 ainda foi feita a experiência com sólido geométrico. Aqui fala que é para vocês fazerem em casa em um papel, mas não precisa. Por quê? Porque eu sei que a maioria de vocês não consegue encontrar objetos com esse formato. Então, assistindo o vídeo 2, você vai conseguir entender e visualizar como é que ficaria a experiência. Inclusive, eu explico essa mesma experiência feita com um cubo. Aqui, você vai imaginar, se eu pego um cone, e um cone ele é parecido com um chapéu de aniversário, então eu coloco ele sobre um papel e eu pego um lápis ou um pincel e contorno em volta. Então, que figura vai ser desenhada no papel? Então, desenhe ele bem pequenininho aqui e coloque o nome dessa figura. Aqui nós temos um paralelepípedo, que no exemplo lá do vídeo, eu dei o exemplo de uma caixa de creme dental. Então, se eu coloco essa caixa de creme dental sobre o papel, se eu pegar um lápis, né, um pincel e contornar ela, então que figura ficará desenhada? Então, desenhe essa figurinha bem pequenininho aqui e coloque o nome dessa figura. Já o prisma, a pirâmide, eu expliquei que quando você contorna ela, ela tem duas regiões planas, mas eu quero só que você pense, imagine vocês fazendo o contorno dela deitada nessa posição. Então, nessa posição, ela vai ter a estrutura de que figura? Então, que figura seria desenhada no papel? Desenhe ela bem pequenininha aqui e coloque o nome dela. Na página 43, vamos também continuar trabalhando com contornos. Vocês lembram que eu expliquei no vídeo 2 a diferença entre contorno e região plana. Na região plana, o desenho é preenchido. O que quer dizer isso? Que dentro é pintado. Já no contorno, só são as linhas e não é preenchido, né? Não é pintado. Então, esse desenho da figura A, da figura B, C e D estão aqui, só que não estão pintados, só estão os seus contornos. Então, observe essa imagem e verifique se ela é correspondente. Então, se eu pintar aqui, aqui é o contorno, mas ela é o contorno de qual? Então, ela é igual a essa, a B, a C ou a D. Então,
Observe, perceba que aqui tem 2 quadrinhos e metade de um quadril. Então, aqui tem 1, 2, 3 quadrinhos e metade de um. Então, aqui só tem 2 quadrinhos, 2 quadros, então 2 e metade, então 3 e metade. Então, observe essas particularidades. Então, esse desenho é o equivalente a qual região plana, a qual desenho pintado? É o A, B, C ou D? Coloca aqui embaixo. E esse aqui? Observe os detalhes, as particularidades. Esse é equivalente a esse ou esse. Aí coloque aqui e esses outros dois as mesmas coisas. Na mesma página 43, vocês irão resolver a questão 3 e 4. A terceira também é equivalente às regiões planas e o contorno. Nós temos aqui duas regiões planas, a letra A, que é esse desenho aqui, e a letra B, esse desenho. Então, nós temos, vocês vão ter esse espaço vazio, vão analisar os triângulos, esse espaço aqui dentro, e vão tentar fazer o contorno dessa letra A e dessa letra B aqui. E já na quarta questão, nós temos esses dois contornos. Nós temos o contorno verde, que tem uma linha, duas, três, quatro, e é parecido um pouquinho com a pipa, não é? E nós temos esse contorno preto, que tem uma, duas, três linhas e tem o formato de um triângulo. Vamos analisar particularmente as linhas do contorno verde. Então, no contorno verde, essa linha não tem nada, essa linha tem um ponto R, essa o ponto A e essa o ponto P. Então, resumidamente, o contorno verde tem o ponto R que pertence só ao contorno verde e o ponto P e A que pertence aos dois pontos, porque perceberam que nesse ponto aqui é o ponto de interseção. Então, as duas linhas se encontram e esse ponto P, as duas linhas também se encontram. Então, o ponto P e o ponto A pertencem aos dois contornos, ao contorno preto e ao contorno verde. Já o contorno preto, nós temos esse ponto P e o ponto A que pertence aos dois contornos e esse ponto B que pertence apenas ao contorno preto. E afastado aqui, nós temos o ponto S que não pertence a nenhum dos dois contornos. Sabendo disso, leiam atentamente aqui, observe essas imagens que eu expliquei, leiam a alternativa A, B, C e D e respondam. Por hoje é só e até a próxima aula.